Olá pessoal, meu nome é Sandro Senger e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim aqui num local calmo aqui da cidade onde eu moro, em Leiria, para falar um pouco então sobre as profissões que eu noto que existe uma grande demanda e também tem uma facilidade maior então de achar então emprego para quem chega aqui, né, em Portugal. Então o primeiro ponto assim que é legal de destacar em relação a Portugal, e imagino que em outros países da Europa também, é a relação da pirâmide, né? Então a gente tem uma pirâmide bem mais achatada aqui, onde o ganho das pessoas ele está muito próximo. Então hoje um salário mínimo aqui em Portugal é 820, e bem dizer aí com 1.200 euros, a pessoa ela consegue se manter aqui. Então, fazendo a relação com o Brasil, né, que a gente conhece tão bem, a questão do salário mínimo no Brasil, tu ainda ia ficar dependendo de outras rendas aí para conseguir se manter, né? Um exemplo recente, a minha esposa ela teve acesso aí a um financiamento de veículo de 2 médicos, então ela trabalha com isso aqui, né? E o que ela identificou, a gente ficou surpreso até com os ganhos, né? Então um dos médicos ganhava 1.600 euros e o outro 1.500. Então, se a gente partir do pressuposto que tu sai ganhando aqui em qualquer trabalho 820, 1.000 euros, então nota-se como a pirâmide ela é mais achatada aqui, né? Bom, e daí assim, a gente está há 2 meses aqui em Portugal e o que a gente notou na busca por emprego é que existem algumas profissões que têm assim parece uma carência maior, né? E também tem um ganho um pouco melhor, né? Então, a profissão que eu acho que mais tem procura aqui hoje é a profissão de soldador. Então, assim, eu vejo que é uma profissão que paga bem, ela paga acima do salário mínimo. Então, pelo menos aí o operador ele vai sair ganhando uns 1.200, 1.300. Então, a sugestão é, se alguém já trabalha nessa área ou pensa em emigrar aqui para Portugal e tem interesse nessa formação, de repente o ideal seria fazer um curso no Brasil, já vir com essa formação, né? Ou chegando aqui tem a possibilidade de fazer cursos aqui, mas pelo que a gente nota, existe uma carência então dessa mão de obra, e assim como existe uma carência, tem uma fila de espera às vezes para poder fazer o curso aqui em Portugal, né? Então eu acho que é interessante, se a pessoa ela tem interesse, tem alguma vivência nessa área, de repente fazer então um curso aí no Brasil antes de vir para cá. Outra profissão que eu noto que tem bastante procura aqui é motorista de pesados, né? Então, assim como eu já falei em um outro vídeo, é interessante antes de vir para Portugal fazer a renovação então da carteira de motorista, que ela é válida aqui em Portugal, e depois quando ela acaba vencendo aqui em Portugal, então tu vem aí com 1 ano dela para vencer, é difícil de renovar, né? Então, o ideal é que antes de vir para Portugal, faça então essa verificação da sua carteira de motorista, se ela está com a validade então com uma data longa para expirar, aí, pelo menos uns 2, 3 anos, né? Então eu só me atentei a isso quando eu vim para cá, e a minha carteira ela vence no final do ano que vem, então seria algo que eu teria feito lá antes, se eu tivesse visto essa recomendação ou tivesse me atentado, né, em relação a isso. Então, o motorista de veículo pesado, né, que é a nossa carteira D, tem uma procura bem alta aqui, então, para motorista de ônibus, né, e que é o autocar, né, e também motorista de caminhão. Então, a gente vê que tem bastante procura nos anúncios aí, né. Então, acho que é uma profissão interessante. De repente, se tem interesse de vir para cá, faz então a carteira D aí no Brasil, e quando vir para cá, já tem uma chance maior então de conseguir então um emprego. Uma outra profissão que eu vejo assim também nas buscas aqui é a profissão de serralheiro. Então a pessoa já tem que ter um conhecimento prévio no meu entendimento, né? Então tem muitas empresas que procuram. E como eu já falei num vídeo anterior, né, de repente é interessante a pessoa ela vir para cá com o visto de procura de emprego. Então esse visto hoje ele é o visto mais recomendado, tendo em vista que a manifestação de interesse
que era um visto que, vamos dizer assim, uma forma que tinha de a gente emigrar aqui para Portugal e depois regularizar nossa situação, ela momentaneamente não está funcionando, né? Então o ideal, de repente, é a pessoa vir com o visto de procura de emprego. Então, uma área que tem essa procura aí é de serralheiro. Eu entendo que é uma área que a pessoa precisa ter um pouco de conhecimento prévio, porque dependendo do local, tu vai ser largado ali para já executar alguma função, né, específica. Outra profissão que eu vejo bastante nas buscas aí que existe então uma procura, né, é a profissão de eletricista. Então é uma profissão que tem uma procura grande, então eu acho que também teria facilidade de se colocar aqui no mercado. Pintor também tem algum tipo de solicitação, pedreiro, mas assim são bem menos do que essas que eu citei anteriormente. Então, disparado, soldador, serralheiro, motorista de pesados, esses são possivelmente profissões que vai ter uma facilidade de encontrar emprego aqui. Esses outros eu acredito que têm condições de se empregar aqui de uma forma mais facilitada, mas eu não vejo tantas vagas assim nessas profissões. E assim como a gente se informou, né, e a gente vê que tem bastante opção aqui em Portugal, são as possibilidades de trabalhar nas indústrias, na fábrica mesmo. Então existe uma demanda, só que ela é uma demanda que muitas vezes a gente tem que esperar, às vezes vai trabalhar numa empresa que não gosta tanto, então tem períodos de férias aqui, então eu acho que ela é muito mais volátil do que essas outras opções aí que eu comentei. Então eu acho que existe essa facilidade de trabalhar em indústrias e tudo mais, mas é uma coisa sazonal e às vezes a gente não vai se empregar assim tão rapidamente quanto a gente gostaria, né? Então essas são as impressões que eu tenho aqui, né, no nosso dia a dia aí, a gente vê assim nas ofertas dos grupos que a gente participa, das buscas ativas que a gente fez durante a nossa caminhada aqui atrás de emprego. Então eu noto assim que essas são as profissões que hoje a pessoa iria conseguir se colocar no mercado de trabalho aqui em Portugal de uma forma menos complicada, né? Não que as outras profissões não ache, mas eu acho que essas profissões que estão mais em voga aqui, que precisa mais mão de obra, são essas que eu citei no vídeo. Claro, daí tem algumas profissões que em qualquer lugar do mundo a pessoa ela teria a possibilidade de se empregar, engenharia, na área de TI, então são áreas que hoje qualquer lugar do mundo a pessoa estaria empregada. Mas muitas vezes a gente vê então com uma baixa formação ou não se importa de trabalhar então em qualquer emprego, mas se tem alguma qualificação ou quer se qualificar no Brasil, eu acho que essas seriam as profissões assim ideais, né? Então fazer de repente um curso de soldador, fazer a carteira D no Brasil para poder dirigir veículos pesados aqui, né? Então acho que são profissões aí que tem possibilidade da pessoa ganhar às vezes até mais do que uma formação regular aí, né? Então, por exemplo, hoje um soldador aqui pode tirar 3.000 euros, sendo que um médico, como eu falei no início do vídeo aí, que a gente pegou, recebe 1.600, né? Então, eu acho que o Valdez Ludwig, que era um palestrante bem famoso aí no Brasil, sempre falava que às vezes a gente ganha pela raridade. Então hoje, pelo que a gente vê, existe uma raridade aqui de soldadores, de motorista de veículos pesados e as pessoas que trabalham nessa área vão ganhar pela sua raridade. Então, espero que tenham gostado aí e curtam o vídeo. Abraço!